Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Açucareiro. Aqui falo de educação em diabetes tipo 2, de como você pode controlar a diabetes tipo 2, comer o que você gosta e ter a sua vida normal. E tudo isso ao mesmo tempo. Eu sou Marcelene, sou enfermeira e no episódio de hoje é o que a pessoa sente quando ela tem diabetes. Saiba sintomas que você nem associa a diabetes. A diabetes tipo 2 tem sintomas que você nem imagina que pode ser da diabetes. Mas se você identificar e corrigir a tempo, você nem chega no quadro de diabetes propriamente dito e corta o mal pela raiz. E caso você já tenha desenvolvido a diabetes, esses sintomas que eu vou te falar, eles te ajudam a identificar se a diabetes está descontrolada ou não. E que te ajudam também a ser mais assertivo na correção e evitar várias consequências da diabetes. Aqueles sintomas clássicos da diabetes tipo 2, talvez você já saiba ou já tenha ouvido falar. Os sintomas que logo você associa com a diabetes, por exemplo, emagrecimento rápido, sem motivo, muita sede, muita fome, urinar muito. Esses são os sintomas clássicos que logo você associa a diabetes. Mas a acantose, a pele escura, a maioria das vezes passa desapercebido e a maioria das pessoas não associam a diabetes tipo 2. Nós já vamos detalhar para você o que é exatamente esse sintoma da acantose, uma pele escura. Esses sintomas, sejam os clássicos ou um sintoma que nem a acantose, por exemplo, e outros que eu vou falar nesse vídeo que você não associa a diabetes, é o seu corpo dizendo que essa engrenagem, pâncreas, insulina e célula, absorção do açúcar, está com problema, não está funcionando direito e que você precisa intervir, precisa corrigir para não agravar. E essa correção, ela pode ser feita no seu dia a dia, de um modo simples, mas sem dieta para diabético. Porque se você fizer dieta para diabético, você acaba não conseguindo fazer por muito tempo e acaba desenvolvendo diabetes se você não tiver, se você for pré-diabético, ou descontrolando a diabetes se você for diabético tipo 2. Você quer saber mais sobre diabetes tipo 2? Então já te inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse. E já curte esse vídeo, porque eu já sei que vai te ajudar bastante. Então vamos detalhar esse vídeo agora, esses assuntos que eu acabei de te falar, para você já sair daqui desse vídeo com conhecimento de valor que você pode aproveitar no seu dia a dia. Saber disso, desses sintomas que você nem imagina que pode ser da diabetes, pode te ajudar a não desenvolver a diabetes, interromper esse problema no seu corpo que está se agravando e você nem percebe. E você não percebe porque não dói. E se você tem a pele mais negra, logo no início não fica tão perceptível assim. Mas se você souber como ocorre a acantose, essa pele escura e por que ela está ali, tanto te ajuda, pode te ajudar a não desenvolver diabetes, como pode te ajudar a controlar a diabetes tipo 2. Então vamos lá detalhar esse assunto para você. Se tiver alguma dúvida assistindo esse vídeo, deixe nos comentários, que eu leio e aí depois posso fazer outros vídeos para você. E também coloca nos comentários se te ajudou esse vídeo ou se não te ajudou, como te ajudou, para que outras pessoas leiam, assistam e ajude também outras pessoas. Então, vamos ver, teremos três pontos nesse vídeo hoje. Diabetes tipo 2 e os sintomas que você nem associa a diabetes tipo 2. O segundo ponto do vídeo, em que momento da diabetes tipo 2 acontecem os sintomas clássicos, aqueles que você sempre associa a diabetes, e como fazer essa correção no seu dia a dia sem dieta para diabético, seja nos sintomas clássicos ou seja nesses sintomas que você nem imagina que seja diabetes, como a acantose. Vamos lá, no primeiro ponto. Diabetes tipo 2 e os sintomas que você nem associa que é da diabetes. E o primeiro é
A acantose. E o que é a acantose? É uma pele mais escurecida, mais enrugada, principalmente na região de pescoço, virilha, eh, axila, pode acontecer nos lábios, porque é onde dobra, né, então é mais fácil de perceber, mas a pele em si toda pode ficar mais grossa, mais grossa. E aí pode ter uma característica mais áspera ou mais aveludada, mas essa pele ela fica parecida com essa, parecida com essa. Ela fica mais grossa em alguns pontos mais escurecida, aqui numa pele clara, mais clara, é a mesma característica. E por que esse é um sinal, um sintoma que o seu corpo está pedindo socorro para você corrigir? Porque ela aparece na diabetes tipo 2. Ela não é um sintoma clássico, ela não é um sintoma só da diabetes, mas ela está presente na diabetes. Por que acontece ali? A diabetes tipo 2 acontece a resistência à insulina. A pessoa não consegue tirar aquele açúcar do sangue, porque as células dela, aonde a gente absorve a insulina, que é em toda a parte do corpo, elas estão sensíveis, ou estão insensíveis, estão resistentes à insulina. O pâncreas produz a insulina e a célula não absorve o açúcar. Então a gente tem um nome chamado para isso de resistência à insulina. E o açúcar fica ali no sangue, fica alto no sangue. Esse processo acontece na diabetes tipo 2 exclusivamente. Quando acontece isso, e o corpo leva anos desenvolvendo esse processo, né? Pelo excesso alimentar, por alguma outra característica, né, que envolve sono, estresse, outros fatores ambientais que fazem com que o corpo tenha dificuldade de absorver o açúcar, principalmente da alimentação. Então, quando o corpo fica fica nessa dificuldade por muito tempo, ele começa a produzir mais insulina. Quando o pâncreas produz a insulina e essa insulina não funciona, o que ele entende? Que tem pouca insulina, já que o açúcar continua lá. Então ele produz mais insulina e fica nesse efeito por muito tempo, até ele chegar no cansado, até chegar numa exaustão. Mas no meio desse processo, o que acontece? Tem um hormônio chamado IGF, que é um hormônio de crescimento idêntico à insulina. Ele é bem parecido com a insulina. Ele também tem um papel de tirar o açúcar do sangue, mas é uma porcentagem bem minúscula. A maior parte quem tira é a insulina. Então, esse IGF, quando o corpo começa a produzir mais insulina, porque tem açúcar ali no sangue e essa insulina não está funcionando direito para tirar o açúcar do sangue e colocar na célula, essa hiperprodução de insulina faz com que o corpo também aumente a produção do IGF, do hormônio IGF. E qual a função desse IGF? Dentre outras funções do nosso corpo, ele atua no crescimento da pele, atua no crescimento da parte vermelha do sangue, ele ajuda, é um cofator, como a gente fala, no hormônio de crescimento. Então, ele está associado tanto a ajudar, auxiliar a insulina nessa absorção de açúcar, mas também com o crescimento, com o nosso metabolismo, com o funcionamento do nosso corpo. Quando a insulina está desregulada, o que acontece dentro da diabetes tipo 2, tem muita insulina e pouca insulina funcionando, o corpo ele entende que tem muito açúcar, porque a insulina não está funcionando, e aumenta a produção de IGF também. O que acontece na pele para chegar nesse ponto aqui? Aumenta o receptor de insulina aqui na pele. E o IGF, o nosso corpo, como tem o aumento do hormônio que também aumenta esse crescimento da pele, o nosso corpo entende
que é para produzir mais células da pele. Então a pele fica mais áspera, mais grossa, e essas regiões aqui do corpo, do pescoço, axila, virilha, lábio também, eles ficam mais, eles tipo quebram, né? Então eles ficam mais com essa aparência, e como é uma pele que encolhe, ela fica mais escurecida ali que outras regiões do corpo. Então é por isso que a pessoa com diabetes tipo 2, ela pode ter esse sintoma aqui e nem ser associado a diabetes, porque não dói, ela acha que está escurecido ali, essas regiões acabam escurecendo também, então ela acaba não associando. Ela não associando. E é uma sujeira, entre aspas, que não sai, tá? Que não sai. Mas esse processo aqui que acontece na pele, ele não acontece só na diabetes. Acontece em doenças metabólicas, né? Doenças que envolvem principalmente hormonal, em problemas de mulheres com policisto, ou outras doenças que envolvam principalmente o sistema hormonal, sistema endócrino que a gente chama. E talvez por isso não esteja tanto associado a diabetes. Mas isso aqui é um sinal que pessoas com diabetes, pessoas em pré-diabetes já têm, porque a pessoa em pré-diabetes, na realidade ela já é diabética, só não está em descontrole de açúcar no sangue, mas a resistência à insulina já está acontecendo, tanto é que ela já apresenta sinais de alteração de glicemia. Já você faz um ano, já aumenta, dá no limite, aí no outro ano dá aumentado mais um pouquinho. Então, a cantose você tem também na pré-diabetes, quando aquela pessoa ainda não desenvolveu a diabetes propriamente dita. E você pode interromper esse processo. Caso você tenha algo parecido, o primeiro passo é consultar o médico para verificar se é relacionado a diabetes ou relacionado a outra coisa, ou só um problema de pele. Mas daqui a pouco, no final do vídeo, eu já te mostro como diminuir esses sintomas aí para te ajudar, principalmente na questão da diabetes. Outro sintoma que você não associa a diabetes é, por exemplo, infecção fúngica, né? Coceira relacionada ao fungo. E você pode ter isso na unha, você pode ter isso na parte íntima, né? Mulheres, por exemplo, que têm candidíase de recorrência que nem consegue curar, às vezes faz o tratamento, mas daqui a pouco já está de novo. A diabetes, o excesso de açúcar, ele está associado. Então, esse excesso de açúcar tanto está na pré-diabetes, quanto para quem já tem a diabetes desenvolvida. Então, são sintomas que você nem associa a diabetes. E se você não controlar o açúcar, esses sintomas de infecção fúngica, né, de coceira, principalmente na parte genital, ela não some. Você pode usar o remédio que for, e depois ela volta. Por quê? A causa ali está o excesso de açúcar no sangue e o excesso de açúcar no corpo. E o fungo, ele tem preferência, ele gosta do ambiente ali úmido, e que se tiver açúcar, melhor ainda, ele cresce numa velocidade maravilhosa, ele cresce ali robusto, né? Então, são sintomas que não são só da diabetes, mas que pode estar associado à diabetes e você nem imagina. Nem imagina que é relacionado à diabetes tipo 2. E esses sintomas de infecção fúngica não é de qualquer tipo de diabetes, tá? Sintomas como também infecção ao redor do dente, né, na gengiva, aquela gengiva que infecciona por qualquer coisa, você escova o dente ali, já machuca e demora para sarar, ou alguma infecção ali mesmo, inflamação na gengiva, que a gente chama de periodontite. Então ele está associado também ao excesso de açúcar no sangue, não é só isso que causa, mas a diabetes em si, no geral, o excesso de açúcar no sangue descontrolado, seja na pré-diabetes quanto na diabetes em si,
ela também causa esse sintoma e que você nem associa que seja da diabetes. Outro sintoma aqui é a visão turva. Sabe aquela visão embaçada? Visão embaçada? O que acontece ali? Quando você tem excesso de açúcar no sangue, o açúcar está circulando em todo o seu corpo, inclusive no olho. E o nosso olho tem vasos muito sensíveis. Quando está esse excesso de açúcar ali no sangue, é natural que aquela parte ali que esteja, aquela parte do sangue, né, que tem bastante açúcar, ele sugue mais água. Então o volume de água ele fica maior. É tipo como quando você já colocou um sal numa carne, ela não desidrata? Porque o sal ali, ele 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 puxa a água, né, ele faz com que aquela água daquela carne saia. A mesma coisa a mesma coisa acontece com com a glicose alta e nessa parte do olho. Como tem bastante glicose ali que a gente chama a osmolaridade tá grande, a água puxa a água, vai mais água para ali e aquilo empata a tua visão. Impacta a tua visão. Eu não estou falando de cegueira que a diabetes causa, que é uma outra história. Eu estou falando daquela visão embaçada, que quando você diminui a glicose, melhora a pré-diabetes ou melhora a diabetes, ela melhora bastante. Tá? Eu não estou falando de cegueira. Essa de cegueira já é um outro mecanismo, não é essa visão turva. É aquela visão como se você olha, esfrega o olho ali e não enxerga turvo, né? Turvo, visão embaçada, e não é o tempo todo. Ela não fica o tempo todo, é justamente quando a glicose ela está alta naquele momento. Então, esses 4 sintomas da acantose, que é a pele escura ali naquela região, de axila, pescoço, virilha e às vezes alterado também no lábio, a coceira fúngica, né, causada por fungos recorrente, a inflamação ao redor dos dentes e a visão embaçada, são sintomas que você não associa a diabetes, porque elas estão associadas a outras coisas também. Mas se você prestar atenção nessas alterações do corpo, você consegue corrigir esse processo que está entrando numa engrenagem com defeito dentro do seu corpo. E vamos para o segundo ponto do vídeo. Em que momento da diabetes tipo 2 acontecem os sintomas clássicos? Aquele que logo que você associa com a diabetes. Os sintomas clássicos, como emagrecimento repentino, né, sem motivo, sem você estar fazendo dieta para emagrecer. Muita sede, aquela sede incessante, você toma água, daqui a pouco você está com sede de novo. À noite você tem muita sede também. Aquela fome que você come, daqui a pouco já parece que tem um buraco ali no estômago que passa direto, e a urina também muito intensa. Esses 4 sintomas que a gente chama sintomas clássicos da diabetes, nem sempre eles acontecem todos juntos, mas em que momento acontece na diabetes tipo 2? Quando a diabetes está descontrolada. Aí você já não tem pré-diabetes, você já tem diabetes mesmo. Ela está descontrolada e ela pode acontecer em qualquer momento da diabetes tipo 2, desde que ela esteja descontrolada. E o que é uma diabetes descontrolada? Que essa glicemia, esse açúcar no sangue esteja muito alto. Glicemia capilar de 200 já é alto, mas ela não faz esses sintomas. Ela vai danificar a glicemia de 200, ela vai danificando o seu corpo por dentro, o açúcar ele vai prejudicando o seu sistema, o seu corpo por dentro, e você não vai sentindo nada, vai sentindo só quando já está com as consequências instaladas, como a cegueira, como, dormência no pé e outras consequências. E os sintomas clássicos, às vezes eles aparecem com uma glicemia de 250, de 300 ou mais que isso, ou mais que isso.
que dá várias alterações no decorrer do dia. E por que acontece esses sintomas? A fome excessiva é porque o que você come, o o que seria normal de quando a gente não tem diabetes é a gente comer e todo aquele açúcar da alimentação, que toda alimentação tem açúcar, umas mais, outra menos, dependendo da qualidade que você come. Mas todo o açúcar daquela alimentação que você comeu, a célula ia processar. Então ia chegar lá dentro da célula e esse açúcar vai chegar dentro da célula através da insulina, a insulina que vai carregar esse açúcar para dentro da célula, a célula vai usar e vai reservar. Quando você tem diabetes tipo 2, essa insulina, ela não consegue carregar, e principalmente se esse açúcar está muito descontrolado no seu sangue, está muito alto, está 250, está 300, a insulina, ela não consegue carregar o açúcar da sua alimentação para dentro da célula. Então você come, parece um buraco mesmo. Você come e fica ali no sangue. A alimentação não vai para o destino final, que é dentro da célula para ser processada e a gente tem energia para a gente falar, para a gente viver, para a gente sobreviver. Então o corpo entende que você não comeu. Você fica realmente tipo um buraco. Você come e não sabe para onde vai. Na realidade, fica ali no sangue aquele açúcar. Aquele açúcar. E aí você tem a sensação de fome. Essa sensação de fome, porque esse açúcar não chega dentro da célula, nós precisamos do açúcar para sobreviver. E o que o organismo faz? Ele precisa do açúcar e como não chega da alimentação ali, pelo que é o processo normal e mais rápido, ele busca de outro lugar. Então ele vai buscar do músculo. E o seu próprio corpo, o teu próprio corpo começa a consumir o músculo. Então você tem um emagrecimento intenso, principalmente de perda de massa muscular, por esse processo. Mas dá para corrigir, tá? Mas dá para corrigir isso. Urinar muito primeiro que você tem bastante glicose, bastante açúcar no sangue, então vai perder água. Você tem como tem bastante glicose ali, é como se você tivesse o sal, vamos imaginar o sal ali no sangue, como se você tivesse comido um alimento com muito sal, você sente muita sede. Então, aquele excesso de glicose, você vai sentir muita sede, porque está em excesso ali, não está equilibrado. As células do seu corpo vão perder água para a glicose que está ali no sangue. Então, um mecanismo disso é você repor água que você está perdendo, que tem muita sede, e aí você urina muito por esses dois processos. Então, esses sintomas clássicos da muita fome, emagrecimento muito rápido, urinar muito e muita sede, é quando essa diabetes está descontrolada, quando esse açúcar está em excesso. Às vezes você não sente todos esses ao mesmo tempo, às vezes sim. Me conta aí nos comentários se você já sentiu algum desses sintomas e o que você fez para controlar a diabetes. Se você sentiu todos, se essa diabetes já esteve descontrolada, ou se não esteve descontrolada e você está com uma glicemia só de 200 e acha que não é problema. Glicemia de 200 também é problema, principalmente a longo prazo. Certo? Então vamos para o nosso terceiro ponto do nosso vídeo hoje. Como fazer essa correção no seu dia a dia sem dieta para diabético? Isso considerando se você é pré-diabético, se você já dá alguns exames alterados ou se você tem diabetes, é o mesmo mecanismo. Para você corrigir isso, corrigir a cantose, né, aquela mancha escura na pele, claro que, além de procurar um médico para identificar se é da diabetes ou não, tá? É muito importante isso, que ele vai avaliar através de exames, através do seu histórico, através da inspeção clínica, né? Do visual ali, se é relacionado à diabetes. Eu acho que a primeira coisa, se tem essa pele escura, mas no pescoço, é a primeira coisa a fazer. Independente se você tem diabetes ou pré-diabético, ou ainda não tem diabetes, a primeira coisa a fazer isso é saber realmente a causa dessa pele escura no pescoço. Então,
como corrigir isso no dia a dia, seja de uma acantose, seja de um sintoma clássico ou não clássico, né, do que a gente falou aqui, além de além de corrigir aquele sintoma ali com uma inflamação nos dentes, claro que você tem que corrigir ali, mas ao mesmo tempo o que vai te ajudar a tanto ajudar a corrigir aquela inflamação de dente, quanto corrigir aquela pele, tanto corrigir a visão embaçada, quanto corrigir a infecção fúngica, quanto corrigir os sintomas clássicos, além da além da intervenção ali propriamente dita que você vai ter, principalmente prescrita pelo médico, esse outro você pode fazer em casa. Fazer em casa e começar agora, que é a sua alimentação. Mas a sua alimentação não tem que ser para diabético. Aliás, não tem alimentação para diabético. Tem que ser uma alimentação equilibrada que funcione no seu corpo, que faça com que o seu corpo funcione e corrigindo essa glicose. Como é isso? Como é essa alimentação equilibrada? A gente chama de alimentação balanceada, né? Se você dividir o seu prato, por exemplo, entre fibra, um açúcar de qualidade ou um carboidrato de qualidade e a proteína. A fibra você encontra em vegetais, verduras, em, em, em grãos como chia, linhaça, aveia, é, o açúcar de qualidade. Quanto mais natural, ele é mais de qualidade. Então, o que tem menos qualidade são os alimentos que são industrializados, que eles têm muito açúcar, muito açúcar. E quando eu falo de açúcar, eu não estou falando exatamente do açúcar de mesa. Qualquer açúcar de mesa, ele é açúcar. Não significa que você não possa comer, mas a, 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 a glicose vai aumentar bastante dependendo da quantidade que você se alimentar. E o excesso de glicose dessa alimentação com açúcar, que eu falo de mais industrializado, ela não vem do açúcar do cafezinho, acredita? Ela vem dos molhos que você come, do refrigerante, do biscoito, da torrada, da bolacha, né, do biscoito salgado e outras massas em geral. Até aqueles alimentos que tem para diabetes. Então, não significa que você não possa comer, mas quanto mais você comer com qualidade, com aquilo que você compra no supermercado, que só tem aquele alimento, por exemplo, o feijão, só tem aquele feijão, o arroz, só tem o arroz. É, a, a parte da terra, né, que vem da terra ali. Então, batata, a parte de legumes, são carboidratos com qualidade, são alimentos com qualidade. E a proteína é o peixe, a carne, o frango, o ovo, a proteína vegetal, que tem bastante em lentilha, bastante em feijão, bastante em grão de bico, bastante em ervilha. Então, se você se alimentar com aquilo que você gosta, nessa configuração de fibra, proteína e açúcar, ou carboidrato, numa quantidade que seja suficiente para você, que você se alimente e não se sinta cheio, você vai diminuindo essa resistência à insulina. Então, se você não tem diabetes, você nem chega a desenvolver a diabetes. E se você já tem diabetes, você mantém essa diabetes controlada. Então, como é algo que a gente faz sempre, faz o dia todo, várias vezes no dia, que é comer, se você não come, se você entrar numa dieta para diabético, o que acontece? A gente rejeita, a gente não vai fazer isso por muito tempo. Ela diminui a glicemia, diminui o açúcar, diminui a resistência à insulina, diminui. Mas você não aguenta fazer por muito tempo, aí o que acontece? Você acaba descontando tudo na comida, toda aquela angústia, aquele sofrimento na comida, e aí acaba desenvolvendo a diabetes, e se tem diabetes, acaba descontrolando tudo. E não tem alimento para diabetes, não tem dieta para diabético, tem a dieta que funciona para você, a alimentação que funciona para você, que você ajuda seu corpo a funcionar melhor naquilo que você gosta de comer. Reforço aqui, quanto mais qualidade tiver essa alimentação, melhor o seu corpo vai funcionar. Mas isso se você não come com qualidade, vá melhorando gradativamente. Esse processo da gente saber sobre a alimentação, dessa configuração de fibra, proteína e açúcar, que eu chamo açúcar para o carboidrato, as frutas também têm açúcar, essa configuração
Mesmo que você tenha uma dieta, uma prescrição alimentar do nutricionista, se você aprender a fazer essa configuração no seu prato, seja no lanche, seja no almoço, seja no jantar, qualquer refeição, você diminui a resistência à insulina, você controla a diabetes, você emagrece, sem precisar passar fome, sem precisar entrar em dietas restritivas. E se você tem a prescrição nutricional, aprenda a fazer isso. Mesmo na prescrição ali, você seguindo a dieta do seu nutricionista, que o nutricionista ele vai calcular essa dieta na quantidade específica para você, mesmo você tendo essa prescrição alimentar, você deve aprender essa configuração, deve se servir seu prato, conhecer aqueles alimentos que você mais gosta de comer, em que grupo alimentar está. Se está na fibra, se está no carboidrato, que é no açúcar, ou se está na proteína. Por que isso? Porque isso facilita para que você tire umas férias e consiga comer sem controlar a diabetes, sem descontrolar a diabetes, ou sem voltar, sem desenvolver a diabetes. Isso permite que você viaje, que vá no aniversário, que vá no almoço em família, que vá para qualquer lugar. Então, te dá uma liberdade, uma sensação de vida que não tem igual. E também te dá, se você tá na pré-diabetes, diz, não, se eu fizer isso aqui, vai ter a certeza que eu não vou ser diabético. E também, você comendo o que gosta nessa configuração, você consegue fazer isso para o resto da vida, tornar hábito. E tudo que a gente torna hábito, o nosso cérebro faz sem sacrifício, sem dar trabalho. E aí é esse o objetivo desse tipo de alimentação, e você aprender a fazer, mesmo que você tenha prescrição alimentar. Se você tiver a prescrição alimentar, você pega aquela prescrição alimentar que você tem e aprende a dividir nessa configuração. Naquela mesma refeição, você aprende a dividir, a olhar o seu prato nessa configuração. Porque quando você tiver sem essa prescrição alimentar, você vai fazer a mesma coisa. E aí o seu cérebro já sabe, quando você se aborda, você vai se servir, ele já sabe a configuração do seu prato. E é incrível como funciona isso. E se você já tem a diabetes tipo 2, essa forma também de se alimentar, sem dieta para diabético, aliás, não tem dieta para diabético, tem alimentação. E alimentação para o funcionamento do corpo. Se você se alimentar nessa configuração também, vai diminuindo a resistência à insulina, você vai controlando a diabetes, você consegue tirar as medicações, e tirando medicações, porque vai diminuindo esse açúcar no sangue, diminui seus sintomas, formigamento na perna, aquela sensação de cansaço, e você acaba comendo o que você mais gosta dentro da sua rotina, nessa configuração. E te dá uma liberdade, tira aquele peso de doente, de ser diabético, que às vezes a sensação disso é muito ruim. Me conta aí nos comentários se você tem diabetes tipo 2, se você é pré-diabético e qual a sua maior dificuldade em controlar a diabetes. E se esse vídeo te deu uma informação que você não sabia e que a partir de agora vai te ajudar. Deixa aí nos comentários para mim, eu vou gostar muito de saber e vai servir tanto para eu fazer outros vídeos ou melhorar esse. Se te ajudou, compartilha com um amigo que tem diabetes tipo 2. Se ajudou você, vai ajudar também essa pessoa, ou que tenha diabetes tipo 2 ou que tenha pré-diabetes. Então, até o próximo vídeo.